Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa aula de intervenção do Estado na propriedade. Após vermos as modalidades restritivas, vamos passar a ver as modalidades supressivas, aquelas que vão retirar o direito de propriedade do indivíduo, aquela em que o poder público vai retirar sem indenização ou com indenização. A primeira delas que eu quero que vocês marquem é a expropriação. A expropriação está prevista no artigo 243 da Constituição Federal. Olhe comigo o que nós teremos no artigo 243, pessoal. Nós teremos o seguinte, está na tela: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programa de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, obviamente, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Olha só, então o que acontece aqui é o seguinte: qualquer propriedade rural e urbana localizada em qualquer região do país, onde for encontrado trabalho escravo e cultivo de plantas psicotrópicas, será expropriado, sem qualquer indenização ao proprietário. O indivíduo perderá esta propriedade, perderá a propriedade. Tome cuidado com isso, pessoal. Você vai colocar um vídeo aí para a lei que traz do procedimento especial para isso. Olha só. Você vai abrir a Lei 8257. Olha só, a Lei 8257 de 91 dispõe sobre a expropriação das glebas nas quais se localizem culturas ilegais de plantas psicotrópicas. Então, esta Lei 8257 de 91, ela vai tratar desse dispositivo do artigo 243. Então, você vai botar um vide Lei 8257. Pessoal, será promovida uma ação judicial. Esta ação, quem tem legitimidade é a União, tá? Estado e município não tem competência para expropriar. Olha só, aqui onde diz as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, ó, não diz quem vai promover a expropriação. Aí a lei dirá. Então tem que ter o maior cuidado com isso, tá? Maior cuidado com isso. Olha só, nós vamos estar aqui, ó, a ação expropriatória seguirá o procedimento judicial estabelecido nesta lei. Nesta lei. Aqui, pessoal, veja comigo o artigo 10. O juiz poderá emitir liminarmente a união na posse do imóvel expropriando, garantindo-se o contraditório para a realização de audiência de justificação. Quem ajuiza esta ação é a União. E o imóvel onde tiver plantas psicotrópicas, trabalho escravo, será revertido ao patrimônio da União. União, você vai marcar isso, olha só, aqui no artigo 15. Transitada em julgado a sentença expropriatória, o imóvel será incorporado ao patrimônio da União. Este artigo 15 é o artigo que trata da competência para esta expropriação, se isso vier a ser cobrado de você. Está aqui a competência da União. Só a União pode promover esta expropriação. E você tem que ter também
um cuidado muito grande, muito grande. Olha só, nós vamos ter uma tese de repercussão geral que foi fixada lá em dezembro de 2016, no julgamento de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Olha comigo. O parágrafo único vai dizer assim, ó: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Marca estes dois dispositivos. Veja que nenhum deles diz o que ocorre quando for um terceiro que estiver cultivando. Vamos para um exemplo. O João é proprietário de um imóvel e ele alugou para o Pedro. O João mora no outro lado do Brasil. Celebrou um contrato regular com o Pedro de aluguel. Lá, o Pedro mora lá, o João, né, que é dono, mora lá em Belém, no Pará. E aí ele alugou para o Pedro um imóvel dele lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no outro lado do Brasil. E o Pedro, que é o inquilino, começou a plantar maconha no quintal de casa. Começou a plantar maconha. Até que a Polícia Federal estoura uma operação e pega aqueles pés de maconha nos fundos da casa dele. Quem é que vai perder a propriedade? O João. O João vai perder. Porque olha aqui, ó. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular. Olha aqui, sem qualquer indenização ao proprietário. Mas quem plantou não foi ele, foi o inquilino. E quem perde a propriedade é proprietário. O STF, justamente buscando dar interpretação a esse dispositivo, fixou esta tese de repercussão geral que está aqui na tela para vocês, do tema 399, prioridade altíssima, cor vermelha. Olha só, no dia 14 de dezembro de 2016, a expropriação prevista no artigo 243 da Constituição Federal pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que em vigilando ou em iligendo. Em vigilando, dever de vigiar. Em iligendo, dever da boa escolha. O cara alugou a casa para o maior traficante internacional de drogas e só ele não sabia, escolheu mal. Então, veja comigo, se ele tomou o dever de cuidado, se ele colocou, né, no contrato de aluguel que o inquilino não poderia plantar, nem ter trabalho escravo, não poderia fazer nada disso, ele não incorre em culpa. Ele tomou todas as medidas que estavam ao alcance dele e ele não pode perder a propriedade. Não esqueça dessa tese, porque ela é de extrema importância nesta matéria referente à expropriação. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Ok? Então, expropriação é isso. Você tem que lembrar que onde for encontrado drogas e trabalho escravo será expropriado, não tem nenhuma indenização. Quem tem competência para isto é a União. Não há autoexecutoriedade, tem que ser promovida uma ação que vai seguir o rito especial previsto na Lei 8257. Transitado em julgado, o imóvel incorpora o patrimônio da União, você vai lembrar, e essa expropriação poderá ser afastada pelo proprietário se ele demonstrar, né, que não há aí nenhuma culpa ou dolo da parte dele, que ele não incorreu em culpa, mesmo que seja uma culpa em vigilando ou em ligendo. Ok? Expropriação é diferente de desapropriação. E aqui você tem que ter um certo cuidado. Por que um certo cuidado, pessoal? Até a Constituição de 1988, o termo expropriação era sinônimo de desapropriação. Vocês verão muitos textos lá da década de 30, 40, né, que vai dizer expropriado, expropriante. Então era tratado como sinônimo. De 88 para cá, a Constituição ela faz uma diferença. Desapropriação são as hipóteses em que haverá indenização
E expropriação é a única hipótese, essa do 243, em que não há. Então, mesmo no Código Civil, lá no artigo 519 do Código Civil, nós vamos ter lá, depois nós vamos chegar nele, nós vamos ter o termo expropriado. Porque o Código Civil começou a ser escrito muito antes de 1988. Então, hoje, embora você veja nas leis aí e tal, esse termo, tome cuidado. Expropriação não tem qualquer indenização, desapropriação terá indenização. E aí nós vamos para a primeira espécie. Nós vamos ter, pessoal, duas espécies de desapropriação. A desapropriação ordinária, que é a comum, que é aquela que não tem intuito punitivo nenhum, que tem fundamento a supremacia do interesse público sobre o particular. Esta é a desapropriação ordinária. E nós teremos a desapropriação sancionatória, que é punição por descumprimento da função social. Punição por descumprimento da função social. A primeira que eu quero que vocês marquem é a ordinária. Ela está no artigo 5º, inciso 24 da Constituição. Vai para ele. Artigo 5º, inciso 24. Olha só, deixa eu pegar aqui para você. Artigo 24 na tela. Inciso 24, artigo 5º, inciso 24. Olha só. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, como regra, olha só, como regra, a desapropriação tem uma justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Que casos são esses? A sancionatória urbana e a sancionatória agrária. Então, veja comigo. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Aí você tem que botar um vídeo aqui. Coloca um vídeo muito importante. Qual vídeo, professor? Deixa eu pegar para vocês aqui, olha só. Você vai colocar, pessoal. Estamos chegando aqui. Olha só. Coloca um vídeo aí no inciso 24 para o inciso 54. Bota vide, inciso 54 e 55. Olha aqui. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Por isso, a ação de desapropriação, por isso, um processo de desapropriação, não pode haver privação do direito de propriedade sem o devido processo legal. E aí aqui está, ó. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. E aí nós vamos agora para onde? Primeiro ponto, Decreto-Lei 3365 de 41. Olha só, Decreto-Lei 3365 de 41 dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública. Opa! Professor, por utilidade pública, tá. Mas e aqui, professor? Aqui está dizendo, olha só, por necessidade ou utilidade pública. Ou por interesse social. E aqui está dizendo só por utilidade pública. Sim, nós vamos fazer algumas ressalvas agora. Primeiro, você vai marcar os casos de desapropriação por necessidade pública. Desce para o artigo 5º. Pessoal, embora
o preâmbulo do Decreto-Lei 3365 de 41 se refira à utilidade pública, os 4 primeiros casos são de necessidade pública deste artigo 5º. Olha só, você vai passar um marca-texto diferente. Aqui está dizendo assim, ó, consideram-se casos de utilidade pública, certo? Esses 4 primeiros são de necessidade pública. Necessidade pública. Então, a segurança nacional, necessidade pública. Defesa do Estado, necessidade pública. Socorro público em caso de calamidade, necessidade pública. Salubridade pública, necessidade pública. Todos os outros para baixo, todos os outros aqui para baixo, ó, todos são utilidade pública. Esses 4 primeiros são os casos de necessidade pública. Professor, quem é que está dizendo isso? Como é que é isso aqui? Doutrina. Não existe outra previsão para os casos de necessidade pública. Estes 4 são trazidos pela doutrina como os casos de necessidade pública. Então, coloca marca-texto diferente nesses 4, para você lembrar disso. Beleza? Então, aqui estão os casos de necessidade pública e todos os demais são de utilidade pública. E interesse social, professor Felipe, porque olha aqui, aqui está dizendo assim, ó, necessidade e utilidade pública, o senhor acabou de marcar o artigo 5º, ou por interesse social, aí nós vamos ter uma lei inteira, que é a 4132. Abre a lei 4132, aqui você vai colocar, de baixo, vide art. 5º do DL 3365 de 41. Bota assim, vide art. 5º do DL 3365 de 41. E coloca, vide lei 4132. Vide lei 4132, que é essa que está na tela de vocês, que é de 62. Olha só. Define os casos de desapropriação por interesse social. Então, aqui estão os casos de interesse social. E o artigo 2º vai trazer, ó. Considera-se, olha só, considera-se de interesse social. E vem aqui a lista do que são os casos de interesse social. Perfeito, pessoal? Então, interesse social está aqui na lei 4132. Agora, nós vamos para as principais disposições do Decreto-Lei 3365 de 41. Você tem que entender que a desapropriação é um processo híbrido. Híbrido. Por que um processo híbrido? Tem 2 fases. 2 fases. Uma fase declaratória e uma fase executória. Declaratória e executória. Declaratória. O poder público declara o bem como de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Através, como regra, de decreto. Decreto do chefe do Poder Executivo. É o chamado decreto de desapropriação. Essa é a fase declaratória. Decreto de desapropriação. Declara o bem situado, a rua número tal, divisa com tal, de propriedade fulano de tal, como de utilidade pública para a construção de uma escola de educação infantil. Essa é a fase declaratória. A partir da fase declaratória, que, como eu falei, como regra, é via decreto do Poder Executivo, mas poderá ocorrer por lei do Poder Legislativo. Poderá ocorrer por lei do Poder Legislativo, nós já vamos marcar isso. Feita a fase declaratória, o poder público vai promover a fase executória. Então são 2, declaratória e executória. Executar a desapropriação é dar concretude para ela, é tocar ela em frente. E esta fase executória, ela se dará mediante acordo com o proprietário,
pode haver um acordo se o proprietário aceitar o valor ofertado pelo poder público, ou ajuizamento da ação de desapropriação. Ajuizamento da ação de desapropriação. Tome um certo cuidado. Por quê? Porque a fase declaratória somente o poder público pode fazer. Só o poder público. Somente o prefeito, governador ou presidente através de decreto, ou o poder legislativo correspondente através de uma lei. Já a fase executória, que é poder ajuizar a ação de desapropriação ou promover o acordo com o proprietário, as concessionárias de serviço público também poderão fazer. Concessionária de serviço público pode fazer, consórcios públicos de direito público também podem fazer, nós vamos marcar isso. Beleza? Vamos para a parte inicial então. O primeiro ponto é quem pode desapropriar, para a gente colocar quais são os bens que podem ser desapropriados, a gente vai marcar aí. E nós temos algumas súmulas que devem ser marcadas por vocês, que são importantes para vocês terem súmulas, teses, que a gente já vai também estar falando para vocês colocarem vídeo aí, para vocês estarem marcando ela. Por isso a importância de vocês também terem em mãos o nosso caderno de súmulas e de teses de repercussão geral. Beleza, gente? Então, vamos para lá. Olha só. Primeiro dispositivo. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, pelo Distrito Federal e pelos territórios. Então, olha aqui, ó, mediante uma declaração de utilidade pública, todos os bens podem ser expropriados. Desce para o parágrafo 2º, que é muito importante nosso. Olha aqui, ó. Os bens do domínio, os bens do domínio dos estados, dos municípios, Distrito Federal e territórios poderão ser desapropriados pela União. Isso aqui se chama o princípio da verticalidade. Verticalidade, ó. Os bens dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e dos territórios podem ser desapropriados pela União. Então a União pode desapropriar deles todos. E os dos municípios pelos estados. Então, o estado pode desapropriar um bem do município. Pode desapropriar. Mas em qualquer caso, o ato deverá preceder de autorização legislativa. Deve ter autorização legislativa. De quem? Do poder legislativo de quem está desapropriando. Então, se a União está desapropriando um bem do município, tem que ter autorização do Congresso Nacional. Se o Estado está desapropriando um bem do município, tem que ter autorização da Assembleia Legislativa. Certinho? Guarda isso aqui. Olha só, não esqueça. Isto aqui não inclui empresas públicas e sociedades de economia mista, que são pessoas de direito privado. Privado. Então, um município poderá desapropriar bens de uma sociedade de economia mista federal. Um município poderá desapropriar bens de uma empresa pública, desde que haja autorização do presidente da República. Desce para o parágrafo 3º. É vedada a desapropriação pelos estados, Distrito Federal, territórios e municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do governo federal e se subordine à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização por decreto do presidente da República.
Então, se houver uma autorização por decreto do presidente da República, pode haver desapropriação de bens, pode haver desapropriação de bens. Um estado ou um município desapropriando bens de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, que é uma instituição que depende de funcionamento mediante autorização. Você sabe muito bem que elas são autorizadas por lei. Aqui você vai colocar uma vírgula, coisa nenhuma, me desculpe. Você vai botar um vide. Por quê, pessoal? Porque neste dispositivo engloba também as concessionárias de serviços públicos. Para um estado, para um distrito federal, para um município desapropriar um bem, ações, cotas ou até bens de prestadoras de serviço público federal, que a União dê a concessão, tem que haver autorização por decreto do presidente da República. Isso está na súmula 157 do STF, que está na tela para você. Acompanhe comigo. Olha aqui, ó. É necessária prévia autorização do presidente da República para desapropriação pelos estados de empresa de energia elétrica. Empresa de energia elétrica é concessionária da União. Neste caso aqui, então, tem que haver autorização do presidente da República, justamente em virtude do parágrafo 2º. Então, ali você vai colocar isso. Vide súmula 157. Beleza? Tranquilo? Gente, vamos avançar. Então, vimos quem pode desapropriar, né? Quem não pode. Aí, você vai descer lá para o nosso artigo 6º. Olha comigo. A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do presidente da República, governador, interventor ou prefeito. Então, a fase declaratória, olha aqui, ó, a declaração do bem como de utilidade pública, necessidade pública, isso aqui vale para as três, tá? Declaração de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social é feita por decreto. É o famoso decreto de desapropriação. Agora, não se emocione, coloque um vídeo aí, vide arte 8º, porque olha o 8º. O poder legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação. Ele pode, mediante lei, de iniciativa do próprio Poder Legislativo, o Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Então, aqui, a fase declaratória se dará por lei do Poder Legislativo. E o Poder Executivo vai participar da fase executória. Bom, teve a fase declaratória. Declarou o bem como de utilidade pública mediante decreto, artigo 6º, ou por lei, artigo 8º. A partir do momento em que declarou, quem pode fazer a execução? Veja comigo o artigo 7º, porque você já vai botar um vídeo aí. Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial. A partir do momento da declaração de utilidade pública, as autoridades administrativas ficam autorizadas a ingressar no bem, justamente para fazer a análise completa daquele bem. E quem são essas autoridades administrativas? Aí você vai colocar um vide arte 3º. Vide arte 3º. Obviamente que além das autoridades do poder público, nós teremos estas aqui que estão no artigo 3º. Olha comigo. Podem promover a desapropriação mediante autorização expressa, constante em lei
ou contrato. Os concessionários, inclusive aqueles contratados através de PPP, inclusive os de PPP, olha aqui, ó, concessionários, as entidades públicas, todas elas. O que é uma entidade pública? Uma autarquia, uma fundação, as entidades que exerçam funções delegadas pelo poder público, entidades que exerçam funções delegadas pelo poder público e as autorizatárias para a exploração de ferrovias como atividade econômica. Aquelas que tiveram uma autorização para a exploração de ferrovias como atividade econômica poderão promover a fase executória da desapropriação. Aqui no artigo 3º você vai colocar um vide. Segura ele aí com uma mão e vamos para outra lei. Vai lá para a lei 11.107. 11.107. Lei 11.107. Olha o que diz o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3. Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem, observados limites constitucionais. Parágrafo 1º. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá, olha só, nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social realizada pelo poder público. Claro, então olha só, o poder público declara o bem como de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, e o consórcio pode executar. Então, aqui, pessoal, olha só, aqui neste artigo 3º, você vai botar vide art. 2º, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 11.107. Para você lembrar que o consórcio pode desapropriar. Além disso, você vai botar outro vide aí. Você vai botar outro vídeo. Deixa eu pegar aqui para você. Olha só. Você vai colocar um vídeo para... Segura com uma mão. Aí, pega aí o seu Decreto-Lei 3365 de 41, artigo 3º. Pega aí. E vai lá para a Lei 14.133. Nossa nova lei de licitações. Olha na tela comigo. O edital deverá conter o objeto da licitação, as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, recursos, penalidades da licitação, fiscalização, gestão do contrato, entrega do objeto, condições de pagamento. Aí você vem para o parágrafo 5º. Então você vai botar um vide art. 25, parágrafo 5º, inciso 2 da Lei 14.133. O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela realização da desapropriação autorizada pelo poder público. Então, o que acontece aqui? Contrato administrativo da Lei 14.133, contratinho administrativo. Na nova lei de licitações, é possível que a empresa de um contrato administrativo fique responsável pela desapropriação. Agora, obviamente, que é para a execução, fazer acordo com o proprietário ou ajuizar a ação de desapropriação. Isto pode. Então, aí, neste artigo 3º, aqui no artigo 3º você vai botar vide art. 25, parágrafo 5º,
inciso 2 da Lei 14.133, para você lembrar que também pode ser aí, que também pode ser encargo do contratado. Beleza, gente? Deixa eu pegar aqui, você vai marcar aí também, na sua 14.133, os casos de contratação integrada. Caso de contratação integrada e semi-integrada. Veja comigo o que nós teremos. Pega aí o seu... E aí, lá no artigo 3º do DL 3365 de 41, você vai botar outro vídeo. Tá? Olha que nós temos no artigo 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia são admitidos os seguintes regimes. Vem eles aqui. E aí você terá aqui, ó, o parágrafo 4º. Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como o responsável por cada fase do procedimento expropriatório de desapropriação. Quem é responsável por cada fase? A declaratória, só o poder público. A executória pode ficar o contratado. A responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas. Quem vai pagar a indenização para o particular? O poder público ou o contratado? Tem que estar previsto no edital. A estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados. Veja que usa o termo expropriado, bens desapropriados. Inclusive de custos correlatos. Está aqui. A distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens desapropriados. Em nome de quem deverá ser promovido o registro de emissão provisória na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados. Pessoal, marca todos esses incisos do parágrafo 4º. Então, lá no artigo 3º do Decreto-Lei 3365 de 41, você vai colocar vide art. 46, parágrafo 4º. Obviamente que você vai ter os incisos aqui, você bota só o parágrafo 4º. O parágrafo 4º que é o que vai trazer da responsabilidade de cada um. Beleza? Então, neste nosso bloco, nós observamos aí as questões referentes à expropriação, à desapropriação, quem pode desapropriar, quem pode fazer a fase declaratória, quem pode fazer a fase executória. Não saia daí, nós continuamos na sequência.